O estudo que culminou em O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, edificou sobre 5 pilares. Primeiro, tudo que há na criação vive e se move em Deus. Fora dele, nada existe. Segundo, a lei que rege o microcosmo rege também o macrocosmo, ou seja, a mesma lei que rege um átomo rege também um astro. Terceiro, em Deus tudo é vivo e sente, desde um fascículo de luz ao mais elevado astro, do mais ínfimo pensamento à mais elevada ação. Quarto, no tudo uno Deus, todos os seres são solidários. O mais culto tem o dever de auxiliar o menos culto, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. Agora o quinto, a menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o macro e vice-versa. O exemplo de um único ser transforma o contexto. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus, o Senhor Supremo do Universo. Às leis, à lei máxima e às leis que dela derivam. Ao Cristo, aos Cristos, aos seus emissários, a tudo e a todos os seres. Em especial a vocês, telespectadores e internautas, e a Aline Gonçalves, que nos conduzem até vocês. Os equipamentos, a eletricidade, a internet, as empresas parceiras que nos ajudam na manutenção do projeto, aos doadores anônimos ou aqueles que são mensalistas. Se você quiser ser um doador, entre no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, além do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, que você encontra lá. Em breve, o Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, também vai estar lá à sua disposição. E você vai encontrar outras coisas e vai ter na aba inicial, além dos grupos de estudos, doações. Se você quiser, você pode entrar e ser um assinante com R$10. Você estabelece, tem vários valores lá. E tem uma conta também, se você quiser doar uma única vez um valor diferenciado, você fique à vontade. Então, a TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, Portal do Espiritismo Andradina, TV e Rádio Web Espaço Espírita, Canal Mais Brasil, Matsumoto Imóveis, Alvorada Veículos, Ótica Relojoaria Sol, Cotidiano, Hotel Del Príncipe. Gratidão eterna às empresas e aos empresários. Deus os abençoe grandiosamente. E vamos relembrar do nosso propósito. Primeiro programa dessa nova série, a máxima das máximas. A cada um conforme suas obras. Segundo, a parábola dos talentos. Quem promove, não precisa devolver. Terceiro, potenciais inatos. Os talentos que eu promovi, que eu construí, e os recursos latentes para que eu possa transformar 2 em 4, 5 em 10, etc. As 2 esferas de ação e atuação do Espírito, o reino de Deus em mim, o ser imortal, e a mínima parte atuante, que sou eu, o centro consciencial da personalidade que ora animo. Quinto, fazer o máximo com o mínimo. Sexto, fidelidade na ação. Se fores fiéis no pouco, te darei intendência de coisas maiores, disse-nos Jesus. E agora o mestre e o discípulo. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Então a intenção de todo mestre com os seus discípulos deve ser a de torná-los mestres por sua vez. Então hoje podemos dizer que o corpo biológico é composto de discípulos, cujos mestres está no modelo
organizador biológico. Mestres deste, porque segundo o maior tratado de física quântica que já temos notícia, que é a questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, segundo o espírito Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, os espíritos mais atrasados e espíritos com E minúsculo são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Ensaiar para a vida vem desde o psiquismo divino, de onde eles nascem, matéria elementar ou éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, bioenergia, infracorpúsculos, elementos subatômicos, atômicos, átomos. Faz toda essa trajetória para chegar rumo à angelitude. Então, eles estão ensaiando para a vida, já que vida é considerada para a ciência somente a partir do reino vegetal. Opa! Já atualizaram. Cientistas da cidade de Stuttgart, na Alemanha, já determinaram a água, ou classificaram a água como um ser vivo. Até porque tem seres microscópicos com 1/1000 de milímetro que flutuam nesse líquor divino. Então, a água é um ser que assimila o que pensamos, que sentimos, falamos ou vivemos. Ela grava informações. É um ser vivo também. Então, enquanto ensaiam para a vida, primeiro aprende. Alunos, discípulos. Depois comanda, mestres. Então, primeiro aprende os fenômenos do mundo físico. São átomos, moléculas, células, órgãos, tecidos, sistemas, corpo biológico. Depois, transforma no ápice do sistema nervoso em matéria psi. E o primeiro núcleo do psiátomo, dessa matéria psi, é a que compõe um modelo organizador biológico, que comanda o físico, a lei que organiza e mantém a vida física, que chamamos também de energia vital. Que fazendo isso, vai promover-se, transformando outros seres e gerar o segundo núcleo. Se o primeiro é o bion, com N, bion, o segundo, de acordo com Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, é o percepton, percepção e memória, o que nós chamamos de perispírito de fato, do corpo astral, campos dos desejos, corpo dos instintos para cima, até o que nós chamamos de mental concreto. E vamos mais um pouquinho. Trabalhando, regendo o modelo organizador biológico que rege o físico, ele compõe o terceiro núcleo, o intelecton, que é o campo da inteligência e da consciência, onde está o mental superior, o emocional superior, o búdico e o átmico. Corpos de evolução. Então, esses corpos é o que nós falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que o perispírito evolui sofrendo transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. O que era mental concreto, que a gente chama às vezes de mental inferior, se torna mental superior. O que era emocional inferior se torna emocional superior. O que estava antes como discípulo agora passa a ser mestres. O que estava na periferia fazendo parte da fração diminuta agora faz parte do livro oculto do reino de Deus em nós. Está muito complicado? Então vem cá, bem de pertinho. O que você comeu hoje? Está comendo agora alguma coisa? Para onde vão os elementos que você está mastigando? Que você está sorvendo? Somente para o físico, você viu no programa passado que não é. Vai depender de como você se encontra. A sua tranquilidade de consciência, a sua consciência, seu estado de presença. Porque tudo é composto de exatamente tudo. Em nosso livro com Khalil Gibran, um único átomo contém todos os elementos da Terra. Para Joana de Ângeles,
Um átomo é uma cópia perfeita do universo. Então, tudo que tem no universo tem num átomo. E numa gota d'água, mais ou menos essa gotinha, viu? 9 trilhões de átomos. Percebeu a grandiosidade? E numa gota d'água, no mínimo, tem tudo que tem nos oceanos. Então, para onde você está enviando os recursos, se você tem consciência disso? Você pediu apenas algo que nutre e vitaliza o corpo ou algo que pacifica a sua ansiedade? Esse desconforto, essa perturbação pela dúvida, esse desespero, essa tristeza profunda. Você não pediu algo que alimentasse esses seres? Então pense melhor. Porque o alimento que pode ser a água ou o que trituramos, ou o que lemos, o que ouvimos, com quem interagimos, os abraços, os ambientes, tudo que entra em nosso psiquismo é alimento. Por isso que Emmanuel, na obra Vinha de Luz, enfatiza logo no prefácio. Tem seres que vivem do resultado da fofoca. Então ele espalha a maledicência pela fofoca e, de acordo com o que ele perturba os demais, aquele morbo pestilento é os seus elementos nutridores. Assim com a inveja, com outros tantos. Leia para você ver. Tudo isso é alimento. Então, no ato de alimentar, nós precisamos, antes, pensar o que eu preciso. Se o ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, pelo ar que respiramos, na atualidade, nós já canalizamos de 70% a 80% dos elementos físicos que necessitamos para viver. Mas o ar, segundo Yogananda, Miramês e Emmanuel começa dizendo que a soberania da alma, sua, minha, que somos almas encarnadas, se daria essa soberania, a efetivação dela, o dia que conseguíssemos pacificar as nossas emoções. Então nós precisamos pacificar as nossas emoções. Aí Yogananda vem e afirma: com a respiração podemos pacificar as emoções. Então, o que tem na respiração? O que tem no ar? Aí Miramês complementa. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. E a sua discípula fiel, Caena, afirma: o Evangelho está no ar. Evangelho é força, vitalidade e vida. Então, o que é que eu estou trazendo no ar? Algo que pode pacificar, revitalizar o corpo físico, pacificar, revitalizar o mundo instintivo, o universo das sensações, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, até da inteligência espiritual. Eu é que vou determinar o que é que eu quero nutrir. Eu sempre escolho nutrir-me, como Jesus disse-nos, num dado momento, ao atender a jovem que sangrava há um bom tempo. Eu senti desprender de mim virtudes. Eu estou batendo nas portas da minha consciência ou intencionando abrir, a folhear, a ler o livro oculto em mim. O livro das metamorfoses do ser. Então eu intenciono isto. E veja o que saiu aqui para nós. Então, nesse complexo consciencial, a individualidade, que é esse livro oculto, é o todo indivisível, o Deus interno, a síntese das vivências do Espírito, com E maiúsculo. O eu superior é uma
emanação desse todo, o Cristo interno, o Self, por meio do qual o Deus interno se expressa. E eu estou conversando com esse Cristo que é o meu guardião, o meu mentor, o responsável por mim. E ele manifesta o Deus interior. A mente, que é onde eu estou fazendo o diálogo, é o campo da consciência desperta. Eu que estou despertando e ela que já está desperta, essa consciência. A médium do Cristo interno. Então ali é o nosso ponto de encontro. O laboratório de criação e de expressão. Então ali ele cria, ali ele se expressa. E nós podemos co-criar com ele e expressar-nos conscientemente. O eu individual é o setor que representa o inconsciente, sendo aquele o laboratório de trabalho deste. Então, o eu individual é o setor que representa o inconsciente. Lembra? Sendo aquele quem? Que eu falei primeiro. O eu individual é o laboratório de trabalho deste, que eu falei por último, do inconsciente. Então, é uma fração. É a consciência individual, por meio da qual se manifestarão. Então, o eu individual é o setor que representa o inconsciente, sendo aquele, o eu individual, o laboratório de trabalho do inconsciente. E a consciência é a consciência individual por meio da qual se manifestarão as incontáveis experiências das personalidades domiciliadas no inconsciente. Então, nesse ser individual, que está compondo a personalidade, é que vai manifestar os seres do inconsciente para esse processo de trabalho, de sublimação. Por fim, o eu pessoal. Quem é o eu pessoal? É o ponto de autoconsciência pura, a mínima parte desse todo, que é o espírito ligado à matéria, que comumente chamamos de ego, a alma encarnada. Ele, esse ego, ou alma encarnada, ou melhor, ele representa os novos anseios, esse fragmento, esse ego, os novos anseios do ser imortal, que é um ponto de consciência, autoconsciência pura, que é o centro da consciência individual. A alma trabalhará sobre a orientação da mente e do eu superior. Mas o diretor geral é sempre a individualidade. E o objetivo primordial do espírito é o despertar das consciências retardatárias. Subpersonalidades, que são as imperfeições. As personalidades parciais. Estes estados psíquicos manifestam-se, na maioria das vezes, em forma de lembranças, sensações, emoções, sentimentos de culpa, etc. Normalmente gerando conflitos, traumas, incontáveis e perturbações enfermiças. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi quase nada, mas ficou bonitinho o enredo, não ficou? Então veja. Então vamos ver se entendemos mesmo. Então nós temos a nossa consciência que é a individualidade, o espírito com E maiúsculo. A serviço dela está o eu superior, o self, o guardião, o mentor. A mente é uma emanação do espírito, dessa consciência. O laboratório, o ponto de encontro que nós, como um ponto de autoconsciência pura, como almas, como centro da personalidade atual, que é formada por elementos do inconsciente, experiências do meu passado, num bloco pequenino que chamamos de subconsciente, gerenciado por esse setor que chamamos de consciente, que é a mente, onde eu faço a petição, o Cristo traz o conteúdo, me fecunda, me capacita,
o meu trabalho ressignifica o subconsciente, que é uma porção diminuta do inconsciente, gerenciada pelos automatismos do superconsciente. Mas com a minha atitude fiel, se eu for fiel no pouco, e agora como mestre conduzindo discípulos, tentando fazer o máximo com o mínimo, eu vou agir no consciente, orientado pelo Cristo interior, manifestando o Deus interior, trazendo os conteúdos para ampliar a minha capacidade criativa, que é o pensamento, o poder intelectivo, o poder imaginativo, as possibilidades de acesso à memória das experiências passadas. E agora tudo que eu faço, mudando o meu comportamento, eu ressignifico o automatismo que gerencia o meu comportamento psicobiofísico. E fazendo isso, alterando esses instintos, eu vou transformá-los em sensações. E as sensações gestadas no subconsciente alimentam as sensações do inconsciente, que às vezes podem ser perturbadoras, só que agora com um novo objetivo. Sensações que receberam instintos transformados em elementos semelhantes, se fortalecem para o bem, e elas vão transformar-se em alimentos das emoções. Emoções que antes eram desgovernadas, perturbações enfermiças. Agora eu tenho um propósito de saúde. Estou transformando emoções que são lembranças tristes em lembranças alegres. Emoções que se transmutam como mestras, trabalhando suas discípulas sensações, que são mestras dos instintos. E agora servem de alimentos para os sentimentos, que passam a serem, que são seus mestres, agora recebendo um alimento novo de suas discípulas, emoções. E eles, por sua vez, vão alimentar os pensamentos que estão sendo edificados com novas referências vindas da superconsciência, Cristo interior, mente, ponto de autoconsciência pura, centro da consciência individual, a alma, ressignificando o subconsciente, mudando os comportamentos e interagindo com o contexto, trazendo a resultante e transformando os instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos e pensamentos alimentando a inteligência intelectiva, que vai aumentar o poder imaginativo e facilitar o exercício da inteligência afetiva, que é a inteligência emocional, que está sendo alimentada pela inteligência intelectiva e o poder imaginativo. Inteligência emocional, por intermédio dos relacionamentos equilibrados, produz valores éticos que alimentam a inteligência espiritual, que é a inteligência máxima aqui do nosso mundo periférico. E a partir daí, essa inteligência espiritual vai transformar essa resultante em virtudes e vai alimentar quem? O Cristo interior. De lá partiu os elementos para fortalecer a alma, que ele buscou no espírito, e agora ele vai devolver a consciência aqui. Me confiaste 2 talentos. Eu e meus pupilos transformamos em 4. E ele vai dizer: venha para o gozo do seu Senhor, você e os seus pupilos. Assim é. E assim será, dependendo de você. Foi muito difícil? Não foi. Não tem como falar que foi. Então, mestres e discípulos. Um átomo é discípulo de uma molécula e mestre das partículas atômicas, que, por sua vez, discípulas ou discípulos, elementos atômicos dos átomos e mestras, essas partículas atômicas ou mestres desses elementos atômicos dos elementos subatômicos. Elementos subatômicos dos infraatômicos. Infraatômicos
Aí vai até remontar a fonte. Entendeu? Então, o corpo biológico são discípulos do corpo perispiritual. Discípulos, corpos perispirituais, porque são muitos, da mente, discípula do Cristo interior, que é discípula do Deus interior. Gratidão a vocês e espero vocês a semana que vem para concluirmos esse novo bloco no programa de número 8, Somos Um. Eu estou em vós, vós em mim. Eu no Pai, Ele em mim. E a leitura não vai ser outra senão com o próprio Kardec. Você que tem o livro, separa antes de começar o programa, que vai ser na página 39, a partir da 7ª edição. Deus os abençoe grandiosamente, assim como as emissoras parceiras, as empresas parceiras, e em especial Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva, Neuza Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha, Marlene Maciel, Mayra Souza, Rosa Sanches e tantos outros seres, Vilma Camargos, a causa do meu existir como consciência desperta, e tantos outros que nos auxiliam nessa espaçonave de luz. Deus os abençoe grandiosamente, com muita paz, com muito amor e oportunidades de trabalho no bem. Namastê.